Bom dia, na paz do Senhor Jesus, mulheres aos pés de Jesus, servas do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade nessa manhã, manhã de adoração, manhã de buscar ao Senhor, que o Espírito Santo possa te abençoar. E nessa manhã estamos mais uma ministração da parte do Senhor. E antes de ministrar a palavra, eu quero orar com você, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa nessa manhã abençoar a vida de cada irmã, abençoar a vida de cada um que vai estar ouvindo essa palavra, Deus, que eles possam receber da parte do Senhor, no nome de Jesus. Amados, nessa manhã o Senhor, Ele tem me dado a incumbência de ministrar uma palavra, que está lá no livro de João, capítulo 3, no verso 1 e 2. Vai falar sobre a visita de Nicodemos a Jesus. E vai falar assim no verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que palavra gloriosa! E o tema que nós temos que falar hoje é a noite da busca. A noite, madrugada, é lugar de intimidade com Deus. Mas também muitas das vezes a noite, o escuro, para muitos é lugar de medo, de apreensão, medo onde muitos se esconde. E aqui a gente está vendo a vida de um homem por nome Nicodemos, um homem que era justo, um homem que era mestre, sábio ali no meio dos fariseus, porque Nicodemos ele era fariseu e ele vivia ali dentro do sinédrio, junto com todos aqueles. Só que por algum momento Nicodemos ele se afastava. Nicodemos ele buscava intimidade com Deus. Só que Nicodemos buscava intimidade com Deus durante a noite, na madrugada. Nicodemos ele vinha Nicodemos era um homem que vinha de uma família aristocrática, lá da cidade de Jerusalém. E na época, ele participava das reuniões ali, e ele era um homem que tinha autoridade naquele lugar. As Escrituras vai falar que sua vinda à noite, ela podia ter diversas razões. Por que Nicodemos, enquanto eu estudava, Nicodemos ia falando comigo. Ele queria falar com Jesus no secreto. Nicodemos buscava se encontrar com Jesus à noite. E aqui nós vemos uma conversa. Nicodemos saía à noite para conversar com o mestre. Ele queria falar com Jesus em segredo. Aleluia. Ele queria falar com Jesus, ele se levantava e ele queria falar sem qualquer suspeita. Olha que lindo. E ainda vai dizer assim que quando ele se levantava, qualquer suspeita ou dar margem a críticas entre seus colegas do sinédrio. Ele queria privacidade que a noite proporcionava para não competir ou intimidar as multidões. Então, Nicodemos, ele buscava a Deus à noite. A noite se revela para nós. Jesus se revela para nós à noite. Jesus se revela na madrugada, é no momento de intimidade com Deus que Ele vai te transformar.
É no momento de intimidade que Deus vai transformar o que está interno e o que está externo dentro de você. E eu preciso entender que aqui a gente vê a intimidade de Jesus com Nicodemos. Porque Nicodemos se colocava em um lugar para conversar com Deus. Nicodemos vai falar aqui que Nicodemos ele buscava uma privacidade com Deus. E nessa manhã o Senhor ele está dizendo que ele quer ter uma intimidade com você. Aí eu me pergunto, por que Nicodemos ele buscava essa privacidade? E por que ele evitava que houvesse comentários ou conversas quando ele saía para pregar, quando ele saía para ter uma intimidade com o Senhor? Ele queria privacidade, para que a noite proporcionasse um silêncio, uma conversa entre ele e entre Jesus. Ele não queria competir com ninguém, não. Ele não queria competição, não. Ele só queria intimidade. Porque a multidão que assediava Jesus durante o dia, por causa da obscuridade de seus grandes pecados, ele pode ter preferido aconselhar-se em particular com Jesus. Ou talvez simplesmente não pudesse esperar até o amanhecer, porque ele queria intimidade. Ele não queria guerra com ninguém. Então ele evitava até mesmo que o sinédrio fizesse parte. Ele evitava que aqueles homens no qual ele mesmo fazia parte, porque Nicodemos ele fazia parte do sinédrio. Ele era um dos ali. Só que ele fazia diferença no meio. Aleluia. Nicodemos, ele participava das experiências com Jesus. E aqui ainda vai dizer que Nicodemos, ele conversava com Jesus no secreto. É no secreto que Jesus vai revelar para você. É no secreto que Jesus ele vai fazer na sua vida. É no secreto. É no secreto. É no secreto que Deus ele vai mudar o quadro da situação. É você e Deus no secreto. Louvado seja Deus. E ainda vai dizer que no momento em que ele está conversando com Jesus, Jesus vai ensinar para Nicodemos a necessidade dele nascer de novo. Isso é a conversa entre ele e Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus, ele quer intimidade comigo e com você. Mas isso só no secreto. É você e Deus. É através da sua atitude com Deus que tudo vai mudar. No verso 3 vai dizer assim. No 2. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se o Senhor não estiver com ele. Se Jesus não estiver com você, ele não vai mostrar sinais. Você precisa criar uma intimidade com Deus, para você enxergar os sinais, os milagres, as curas, aquilo que ele tem para você. Você precisa ter intimidade, porque ele está dizendo assim: ninguém pode fazer esses sinais, senão o Senhor. Mas aquele que não tiver com Deus não vai receber esses sinais. Aí Jesus vai e diz para ele: meu filho, em verdade eu digo para você, se ninguém nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se não nascermos de novo, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito.
Espírito Santo. Para ser um filho de Deus, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, para ser um filho de Deus. E aqui Nicodemos está dizendo, Jesus está respondendo a resposta dele. Porque quando ele diz, Senhor, se ninguém tiver com o Senhor, ninguém vai ver os milagres. Se eu não busco, se eu não tenho intimidade, se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não dou abertura para Deus falar comigo, para Deus fazer na minha vida, como eu vou receber de Deus? Porque Deus dá deliberadamente para você as bênçãos, os milagres, aleluia. Mas que nessa manhã, Jesus ele está dizendo para mim e para você. E assim respondeu Jesus. Em verdade, eu te digo que se alguém, olha o se aí, 2 letrinhas, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se eu não nasço de novo, se eu não mudo minha forma de pensar, se eu não mudo, eu sirvo a Deus, mas eu não mudo. Eu não sou diferente. Eu não vou ver o reino de Deus. Porque se eu não nascer de novo, Jesus está dizendo, se eu não nascer de novo, mas que nessa manhã nós possamos nascer de novo. Nós possamos ser novas criaturas diante do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa nos renovar nessa manhã. Que Ele possa entrar com providência na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus Cristo. Que as misericórdias do Senhor possam ser sobre nós e que nós possamos entrar no secreto de Deus, porque é lá no secreto que nós vamos viver o sobrenatural de Deus para nossas vidas. É no secreto que nós vivemos coisas novas. É no secreto de Deus que nós temos mais intimidade, que nós conhecemos mais a Deus. Então, que você possa ser cheio nessa manhã da graça, da unção e do Espírito Santo de Deus, e saiba que Jesus ele quer ter um encontro com você na madrugada. Você não é melhor do que ninguém, mas Jesus quer ter um encontro com você. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nesta hora, Deus, aonde tiver cada alma, cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que ela seja cheia do Teu Espírito Santo e que ela venha nascer de novo, Pai. Que ela venha ser transformada nessa manhã, que ela venha se entregar por inteiro para o Senhor e que ela seja abençoada e tocada pelo Espírito Santo de Deus. Que cada mulher nessa manhã receba do Senhor uma unção dobrada, algo novo, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor seja com todas as mulheres aos pés de Jesus e com todo aquele que vai estar ouvindo esse áudio, homem e mulher. Que a unção do Senhor seja sobre você, em nome de Jesus.